4º dia. E aí, vocês ontem receberam a Roda da Vida. A Roda da Vida, ela é um instrumento, né? Uma ferramenta de autoconhecimento com o objetivo de vocês avaliarem as áreas da vida de vocês. E aí eu vou fazer essa roda aqui com vocês, para que se tiver alguma dúvida, se de repente ainda ficou alguma dúvida, vocês podem tirar e sanar a dúvida de vocês. Então, aqui a gente tem 4 áreas grandonas, né? Que é a qualidade de vida, a área pessoal, a área profissional e a área de relacionamentos. Dentro da qualidade de vida a gente tem hobbies e diversão, plenitude, felicidade, espiritualidade. Dentro da área pessoal, saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Na área profissional, realização e propósito, recursos financeiros, construção social. E na área de relacionamentos, família, relacionamento amoroso e vida social. Então, digamos que, de repente, vocês avaliaram lá no hobby de diversão que a sua nota era 5. Aí, na plenitude de felicidade, vocês avaliaram, né? Uma pessoa avaliou que seria 4. Na espiritualidade, avaliou que seria 6. Em saúde e disposição, avaliou que seria 2. Desenvolvimento intelectual, 3. Equilíbrio emocional, 5. Então, aqui nós já marcamos as áreas da vida com as notas e aí vocês precisam ligar os pontos como eu fiz aqui. E aí, os pontos estando ligados, assim fica o retrato da vida da pessoa. Então, imagina essa roda, né? Da maneira que está aqui com os pontos ligados. É uma roda que está saudável? A qualidade de vida para essa pessoa aqui está ok? Vocês acreditam que não tem nada para poder ajustar, para melhorar? Claro que não, né? Aqui precisa de investimento em várias áreas. Então, aí depois que vocês fizeram a ligação dos pontos, vocês precisam escolher 3 áreas com notas baixas, mas que sejam áreas prioritárias. Podem ter, de repente, 5 áreas com notas baixas, mas quais são as 3 que você escolheria? E depois você vai tirar dessas 3 áreas a única área para você, nesse momento, que tem uma prioridade, de fato, assim, que você vê que está gritando para você. E aí, aqui eu coloquei equilíbrio emocional, realização e propósito, plenitude e felicidade. E uma única área eu escolhi equilíbrio emocional. Quando eu coloco aqui, eu tenho que escolher agora qual é o meu primeiro passo. Aquilo que depende de mim. Não adianta dizer, depende do meu marido, depende da minha mãe, depende do meu pai, não. O que depende de você. Nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo depende da gente, de cada um de nós, de acordo com a nossa área e com a nossa roda da vida. E aí você vai definir aqui, qual é o meu primeiro passo? Digamos que eu escolhesse, né? Procurar ajuda profissional. Esse seria o meu primeiro passo. Nem que seja para sondar, de repente, próximo do bairro, da cidade que vocês moram, mas procurar essa pessoa que vocês acreditam que vai poder te ajudar. E aí, se você não pode procurar ajuda profissional no momento, por exemplo, você pode associar outras coisas que vão te ajudando no decorrer desse tempo que você vai conseguir procurar uma ajuda profissional, porque não é o que é impossível de realizar, é o que você pode realizar hoje. Então, se, por exemplo, você pode ter um cuidado melhor com o seu sono, se você pode se alimentar melhor, se você pode avaliar como está o seu ambiente, você vai colocando lá os passos do que é possível realizar hoje, não amanhã, ok? Então, a roda da vida eu avalio as minhas áreas, eu defino as 3 áreas prioritárias com menor nota, e dessas 3 eu tiro uma única área que está gritando dentro de mim. E aí eu defino o primeiro passo hoje. O que eu posso fazer hoje?
Ok? Vamos lá. Então, vocês já possuem agora o retrato da vida de vocês. Como é que se encontram as áreas, né, da roda da vida. Hoje nós vamos falar sobre as causas, e não foi à toa que eu disponibilizei a roda para que vocês pudessem avaliar como é que estão as áreas, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu posso tomar de decisão hoje, e naquela área prioritária que eu escolhi. Nós temos alguns efeitos causadores da ansiedade. Um dos efeitos, eu vou falando um por um para que vocês possam ir percebendo se algo se aproxima do que vocês estão vivendo. Um dos efeitos, o primeiro efeito seria a genética. Nossos genes possuem todas as informações que regulam as funções do nosso corpo. Em média, de 30% a 60% dos genes são os efeitos responsáveis, né, pelos quadros de ansiedade. O próximo efeito seria os efeitos que a ansiedade causa no nosso cérebro, né? Existem regiões do nosso cérebro que são ativadas com os sintomas da ansiedade. A principal região é a amígdala, como eu já falei para vocês lá na primeira aula, né? Ela soa como um alarme e aí ela vai produzir adrenalina e cortisol, tá? Uma outra questão também que acontece com o nosso cérebro são as substâncias químicas. Essas substâncias químicas também alteram, né? Também são alteradas, como por exemplo a dopamina, ela tem uma alteração, a noradrenalina também e a serotonina, tá? Então o nosso cérebro ele possui várias modificações e alterações a partir dos sintomas de ansiedade, ok? E aí é importante a gente estar ligado em relação a esses sintomas. O terceiro item são os hormônios. Na ansiedade ocorre a liberação de hormônios, né? E um deles é o CRH. Ele atua aumentando o cortisol, assim como eu falei lá no caso da adrenalina, né, da região da amígdala. O CRH ele é um hormônio que atua aumentando o cortisol. Outros hormônios aumentam com a questão da ansiedade, né? Como por exemplo no caso das mulheres, o progesterona também tem uma alteração a partir dos sintomas de ansiedade. O quarto item seria a personalidade. Na personalidade a gente tem excesso de timidez, que pode influenciar para quadros de ansiedade, medo, né? Um medo exagerado, o perfeccionismo, aquela pessoa que nunca consegue alcançar aquilo que ela gostaria, sempre tem que ter algo mais perfeito. Essa questão também de ser sensível ao julgamento do outro, né? O medo do julgamento do outro. Será que vão me julgar? Será que vão dizer que eu não fiz adequadamente, eu não fiz da maneira correta? Será que eu vou conseguir a nota máxima? Medo de perder o controle, né? Não conseguir manter o controle da situação. A pessoa também pode ser aquela pessoa que tem um perfil de um julgamento constante das atitudes do outro. Então, esses aspectos da personalidade também facilitam sintomas de ansiedade. Uma outra questão seria a experiência de vida, né? Que é o quinto item. Então, nesse aspecto, a gente avalia a situação da infância da pessoa. Como é que foi essa infância, né? Quais são os relatos, as vivências, né? Então, algumas perguntas que eu faço para vocês. Como foi a sua experiência de vida na infância? Como é que foram as suas relações? Eventos estressores você viveu? Todos nós vivemos, na infância também. Mas dependendo do evento estressor, dependendo daquilo que você viveu, ele pode trazer circunstâncias para você na vida adulta, né? Um reflexo para a vida adulta de uma maneira muito intensa. Então, as recordações que você tem da infância, as recordações que você tem da sua relação com a sua família, da sua relação na escola, da sua relação com seus pais, como que foi isso, né? Com seus avós, com seus irmãos, que tipo de trauma você traz? Bullying, você já viveu ou vive ainda? Perdas, como é que foram as perdas na sua vida, se você teve perdas, né? Tudo isso a gente procura perceber como é que
foi esse relato na história de vida da pessoa. E aí, no momento presente, como é que está a sua vida hoje? Como é que estão as suas relações no trabalho, em casa? Quais são as referências que você tem, né? Tudo isso vai interferindo de acordo com a sua experiência, dentro daquilo que você vivencia com os outros. Qual é a sua experiência de vida ao longo da sua história e no momento atual, ok? A gente entra no 6º item, que trata do estilo de vida da pessoa. Como é que está o seu estilo de vida? Qual é o ambiente que você está vivendo? Como é que está a sua profissão, né? A gente sabe que profissões ligadas à área de saúde, à área da educação, a vida bancária, por exemplo, quem trabalha em banco, em determinadas posições, né? Gestores, lugar de liderança, é muito complicada a questão da ansiedade, porque você vive o tempo todo com evento estressor, com situações que você precisa resolver, né? Então você precisa entender assim como eu falei lá no outro item, né, em relação à experiência de vida, no seu estilo de vida, quais são as referências que você busca para se referenciar de fato, né? Quem você está seguindo? Quais são as pessoas que você procura seguir, né? Olha lá no teu Instagram, vê quem é que você está seguindo no Instagram. E na vida mesmo, né? No dia a dia. Quais são as pessoas que você segue? Quais são as pessoas que você olha e diz, nossa, essa pessoa eu quero levar para a minha vida. Isso é importante, né? Outra questão no estilo de vida que influencia é viver em cidades metropolitanas, né? Cidades grandes, zona urbana, mas a zona urbana que a gente diz, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Viver nessas cidades, o nível de estresse aumenta, amplia, as pesquisas mostram isso. Uso de substâncias também, né? Uso de drogas, uso de álcool, o isolamento social. É algo que também grita, né, em relação a aumentar, ampliar a ansiedade e a depressão também. A vida sedentária, a pessoa que não tem uma atividade, ela não sai direito de casa, ela fica muito isolada e muito no sedentarismo, não faz nenhuma atividade física. A alimentação inadequada, né? A pessoa, de repente, não come direito, não tem horário para comer, não tem horário para fazer a refeição. E a questão do sono. A pessoa não tem um sono contínuo, né? Ou ela tem uma insônia intermediária no meio da noite, ou uma insônia inicial no início da noite, ou uma insônia final. Ela sempre acorda de madrugada e depois não consegue dormir novamente. Então, isso prejudica muito em relação ao estilo de vida da pessoa. Tá? Então, esses são os 6 itens que a gente passou hoje em relação à causa, né? A causa e fatores que vão prejudicando, porque a pessoa, como a gente falou, a ansiedade ela é natural, mas se ela permanece num tempo prolongado, ela vai trazer prejuízos para a sua vida, tá bom? Então, assim, eu espero vocês mais tarde nas dúvidas e amanhã a gente tem mais novidade. Tchau, tchau!